Olá, eu sou o professor Marcos Vinícius, graduado em Geografia, especialista em docência universitária. Estarei com vocês neste curso para o Enem. Vocês vão ficar fera, vão ficar show para o Enem. E o primeiro assunto que nós iremos tratar, um assunto de grande importância, um assunto que cai muito, tem muitas questões no Enem, que é sobre população. Ok? Então vamos lá. A gente tem que analisar primeiro o que é população. Confira comigo aqui no quadro que nós temos uma diferença entre população se tratando de geografia e da biologia. Para a geografia e sociologia, ela vai tratar do quê? Das pessoas, né, dos seres humanos, ok? No planeta Terra, e os efeitos que essa população traz para o planeta. Já para a biologia, olha aqui no quadro. Já para a biologia, define-se como um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem numa área em um determinado período. Voltando aqui. Então, para a geografia, nós não iremos analisar apenas essa questão biológica, e sim o que essa população traz, quais são as consequências que ela traz para o planeta em que nós vivemos. Ok? Vamos lá. Para a gente entender algo do presente, temos que analisar o seu passado. Ok? Então, vamos analisar a primeira teoria demográfica, né? Demografia, que seria o estudo da população. Qual foi a primeira teoria demográfica que nós temos? Que foi a teoria de Malthus. Ok? A teoria, temos ela, não se esqueça, são 4. Teoria malthusiana, neo-malthusiana, a teoria reformista ou marxista e a teoria da transição demográfica ou do ciclo demográfico. Iremos analisar cada uma delas. Olhe comigo no quadro aqui. Este cidadão, temos que analisá-lo muito bem, que é o Thomas Robert Malthus. Temos que prestar muita atenção. Olha o período em que ele viveu, tá? Um pouco diferente do nosso. De acordo com Malthus, a população acelerava num ritmo muito superior ao ritmo da produção de alimentos. Se a gente olhar no quadro aqui, temos que analisar o seguinte. A população cresce numa progressão geométrica, ou seja, a população vai de 1, 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai. Já a disponibilidade de alimentos cresce numa progressão aritmética conforme está aqui no quadro. Veja bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e por aí vai. Ou seja, no primeiro momento, teria alimento para todo mundo. No segundo, também, já neste aqui, teríamos uma população maior do que a disponibilidade de alimentos. Ok? Ou seja, fome seria algo inevitável, segundo Thomas Robert Malthus. Ok? Ele falou que a fome seria algo que iria acontecer mesmo porque a população crescia muito mais que a produção de alimentos. E, na sua teoria, Malthus ainda falava o seguinte. Ele falava, olha, as taxas de natalidade, as altas taxas de natalidade geram pobreza. Isso ele falava. Veja bem, falaram assim, Malthus, ok, tranquilo, você nos trouxe este problema. Agora, quais seriam as soluções, as possíveis soluções para este problema? Para a época, o que Malthus sugeriu e que ainda foi aceito ainda por um grande número de pessoas. Ele falou, olha aqui no quadro comigo. Como solução, Malthus apontava o quê? Controle da população. O que seria controlar a população? Reduzir os índices de natalidade. Tá? Taxa de natalidade é o número médio de filhos por mulher. Malthus falava que tinha que reduzir, então,
a taxa de nascimentos. Nascer menos pessoas para evitar o problema da fome. Ok? E Malthus ainda falava o quê? Olha aqui no quadro. Adoção de métodos contraceptivos. Ok? Ele falava que casais só deveriam ter filhos se tivessem o quê? Condições financeiras. Literalmente, Malthus falou, olha, pobre não pode ter filhos. Ok? Ele falou que os trabalhadores mais pobres também deveriam receber uma espécie de salário mínimo, que não tinha na época, para o sustento, pois ele acreditava que as melhorias nas condições sociais elevaria ainda mais o número de nascimentos. Ele falou, olha, o pobre tem que receber um mínimo ali e tal. E estas previsões dele foram fundamentadas em dados demográficos de sua época, mas, ainda bem, Malthus errou na sua teoria, porque, olha aqui no quadro, ele não tinha como saber que nós avançaríamos tecnologicamente no processo produtivo agropecuário. Ou seja, hoje nós conseguimos produzir cada vez mais em um menor espaço de tempo e em um menor espaço agrícola. Ele não levou em consideração os avanços tecnológicos na agropecuária, como transgênicos, adubos químicos, adubos orgânicos, máquinas colheitadeiras e todo esse tipo de coisa. Tá? Então, na sua teoria, Malthus, não levando em consideração os avanços tecnológicos na agricultura, ele errou. Tá? Felizmente, né, ele não estava certo. Mas veja bem, ele é de 1766. Ele não poderia também imaginar que teríamos esse avanço imenso e maravilhoso na produção de alimentos. Ok? Segunda teoria é a teoria neomalthusiana. O que seria essa teoria neomalthusiana? Após a Segunda Guerra Mundial, lembrando, a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945, bem depois aí de Malthus. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou pela famosa explosão demográfica. Alguns autores utilizam o termo baby boom, ou como explosão de bebês. Foi onde a população mundial, as taxas de natalidade aumentaram muito, ok? Devido a alguns fatores. Como o mundo em paz, devido aos avanços médicos sanitários, a descoberta de antibióticos, tá? A população mundial, então, após a Segunda Guerra Mundial, com a explosão demográfica, passou a aumentar de forma vertiginosa. Essa taxa de crescimento da população manteve-se ativa principalmente nos países subdesenvolvidos, ok? Em que a população contou aí com as melhorias sanitárias e avanços na medicina. Portanto, os neomalthusianos, lembre, neo é de novo, então uma nova teoria malthusiana. Então, a teoria neomalthusiana, ela propunha o resgate de ideias de Malthus, porém com um diferencial. Que diferencial seria este? O Estado deveria estabelecer medidas de controle do crescimento da população. Não a população por si só controlar essa natalidade, mas agora o Estado. Principalmente com métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, ok? Se a gente analisar, essa teoria neomalthusiana ela é utilizada até hoje em países emergentes, como Brasil, Índia, China. No Brasil, por exemplo, é muito comum nos postos de saúde fazer a distribuição gratuita de anticoncepcionais para as mulheres. Na Índia, por exemplo, eles fizeram medidas aí de esterilização da população. O controle populacional chinês, ele evitou o nascimento de 300 milhões de crianças. Então, o Estado está fazendo muito bem esse papel nos países emergentes. Ok? Qual é a terceira teoria? Teoria reformista ou marxista.
Esta teoria reformista, ela foi elaborada em resposta à teoria neomalthusiana, tá? Segundo os marxistas, os reformistas, uma população jovem e numerosa, em virtude de elevadas taxas de natalidade, não é causa, mas é a consequência do subdesenvolvimento. Veja bem, Malthus falava que as altas taxas de natalidade geravam pobreza. Ele pensava isso porque a família que tinha muitos filhos, essa família iria ter que gastar todos os seus recursos na criação dos filhos. E para os países também. Países com altas taxas de natalidade, segundo Malthus, teriam que gastar os seus recursos, os seus dinheiro de impostos, apenas com o quê? Creches, pré-escolas, hospitais pediátricos e por aí vai. Já os países ricos, né, onde as taxas de natalidade são baixas, não teria que investir tanto dinheiro em creches, pré-escola, qualificação profissional dessas crianças, e poderia investir no quê? Infraestrutura, indústria, ok? Então, os reformistas falavam, calma aí, diferente do que os malthusianos falam, que altas taxas de natalidade gera pobreza, não, é o contrário, segundo os reformistas. Falava, olha, é a pobreza que gera as altas taxas de natalidade. Por quê? Os marxistas ou reformistas falavam, olha, os países extremamente pobres, eles têm todas as condições para as famílias ter mais filhos. Exemplo, a população mora em área rural, a não inserção da mulher no mercado de trabalho, não investimento em métodos contraceptivos. Então, assim, segundo os reformistas ou marxistas, é a pobreza que gera as altas taxas de natalidade. E se a gente analisar, países ricos, taxa de natalidade baixa. Países pobres, taxa de natalidade alta. Ok? Nos países subdesenvolvidos, a população jovem ela é numerosa. Não é? E ela só se torna um empecilho ao desenvolvimento de suas atividades econômicas quando não são realizados investimentos sociais. Então, segundo os marxistas, olha, ter uma população jovem e numerosa não é problema, só é problema quando esse jovem não recebe investimento, certo? Em especial, esse investimento tem que ser onde? Saúde e educação, certo? Tal situação gera um enorme contingente de mão de obra desqualificada, quando não se tem investimento em educação, que ingressa no mercado de trabalho. Imagine, uma grande quantidade de jovens sem qualificação ingressando no mercado de trabalho. Isso é um problema para o país. Ok? E isso causa um desequilíbrio nas questões sociais e econômicas. Então, olhe aqui no quadro comigo. Olha essa observação maravilhosa que nós temos. Não são as taxas de natalidade que geram pobreza, é a pobreza que gera as altas taxas de natalidade, segundo os reformistas. Ok? E essa teoria, ela é extremamente aceita no meio acadêmico, nos dias atuais, certo? Então, essas aí são as principais teorias demográficas que nós temos. E a última teoria que nós falamos, que é aquela teoria do ciclo da transição. Esta teoria, ela é a última fase da transição demográfica. Olhe comigo aqui no quadro, na lousa. Transição demográfica. O que é transição? Transição é mudança. Demografia, nós já falamos que é o estudo da população. Então, nós temos uma mudança na população. Veja bem. Olha esta fase 1, que é a primeira fase. Fase 1, regime demográfico clássico. Taxas de natalidade e mortalidade elevadas. Com uma pequena redução nessa última crescimento vegetativo controlado. Olhando aqui no quadro, eu tenho na primeira fase taxa de natalidade, aqui em vermelho, extremamente alta, e a taxa de mortalidade também alta.
Olha o crescimento vegetativo, extremamente baixo. O que seria esse crescimento vegetativo? Olha aqui no quadro, seria a diferença da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Seria igual ao crescimento vegetativo. Ou seja, é a diferença nas taxas de natalidade e mortalidade. Um exemplo muito claro aqui. Nasceu 1.000 pessoas em uma região em um ano. Se morreu 300, nós temos o crescimento vegetativo que, né, é o saldo. Nasceu 1.000, morreu 300, temos o crescimento vegetativo de 300. Certo? Isso é por 1.000 que nós iremos ver agora a pouco. Essa primeira fase da transição demográfica, ela já é uma fase bem antiga, ok? Onde as taxas de natalidade eram extremamente elevadas e de mortalidade também, e a população, baixa. Por que nós tínhamos taxas de natalidade alta? Como nós falamos agora há pouco, a não inserção da mulher no mercado de trabalho, a não evolução dos métodos contraceptivos e uma taxa de mortalidade alta. Saúde, nós não tínhamos avanços na medicina, tá? Nós não tínhamos uma evolução sanitária. Então, nascem muitas pessoas, morrem muitas pessoas. Nasceu muito, morreu todo mundo, não resolveu nada. Já nós temos a segunda fase da transição demográfica, que alguns países estão nela até hoje. Países extremamente pobres, se a gente analisar aí Etiópia, Eritreia, Sudão do Sul, Haiti, nós temos uma taxa de natalidade alta, porém a taxa de mortalidade, ela começa o quê? A reduzir. Taxa de natalidade continua alta, maravilha, e a taxa de mortalidade consegue reduzir graças aos avanços médicos sanitários. Terceira fase da transição demográfica, inclusive que o Brasil está vivendo hoje. As taxas de natalidade reduzem drasticamente e a taxa de mortalidade continua baixa. Olhe o Brasil, por que dos anos de 1960 para cá a taxa de natalidade diminuiu? Nós tivemos a inserção da mulher no mercado de trabalho, nós tivemos a evolução nos métodos contraceptivos, tivemos o planejamento familiar, tivemos a urbanização, onde os espaços são cada vez menores. Nos apartamentos de hoje em dia, não tem como mais a gente ter 10, 15 filhos igual nos anos de 1920, ok? E uma coisa muito importante a ser lembrada aqui, da taxa de natalidade ter reduzida no Brasil a partir de 1960, o alto custo na criação dos filhos. Na zona rural, filho é o quê? De modo geral, é lógico, né? Filho é mão de obra barata. Na zona urbana, filho é o quê? Alto custo, né? Filho, ele se torna muito caro. Imagine uma família ter 12 filhos, pagar escola para os 12, plano de saúde para os 12, alimentação, vestuário. Uma brincadeira que eu sempre faço, se cada filho pedir um smartphone de Natal, uma família que tem 12 filhos, é uma situação complicada. E a quarta fase, que é a última das teorias demográficas, nós podemos analisar o seguinte, taxas de natalidade e mortalidade baixíssimas. Alguns países estão nessa quarta fase. Exemplo, Inglaterra, Japão, Alemanha. Qual é o problema que esses países enfrentam? Nós temos uma grande quantidade de idosos nesses países. Mas por que uma grande quantidade de idosos? Uma previdência social extremamente forte, evolução nos meios de medicina, nos meios de saúde. O que vai acontecer com esse país? Vai ter uma grande quantidade de idosos e uma baixa quantidade de crianças e jovens. Agora, veja bem, os jovens, eles não trabalham ainda e ajudam o país, porque eles estão ainda se qualificando. Os idosos já trabalharam muito, já fizeram a sua parte para o país, né? Já contribuíram para o país aí de todas as formas, e hoje eles estão aposentados, no exemplo igual do Japão. Então nós temos uma pequena quantidade de jovens, pessoas que estão na PEA, né, população economicamente ativa, que vai ter que trabalhar para pagar impostos para o governo pagar o quê? As aposentadorias dos idosos e a qualificação profissional dos mais jovens. A perspectiva para 2050 no Japão, por exemplo, é de ter apenas 25% de população economicamente ativa.
Ou seja, 25% da população vai ter que trabalhar para sustentar 75% dela. Complicado, né? É uma conta que não fecha. Por isso que é necessário reformas na Previdência Social, porque a população está envelhecendo cada vez mais e essas reformas são de extrema necessidade. Tranquilo? Quais são os países mais populosos do mundo? Olhem aqui no quadro comigo. Lembrando que essa contagem oficial é do ano de 2010, porque censos, eles são realizados de 10 em 10 anos. E estamos no ano de 2020, todos vocês sabem o que está acontecendo nesse ano, né, que não pôde ser realizado o censo do IBGE. Os países mais populosos do mundo em 2010 eram quais? China com 1.345.000.000 de habitantes. Em segundo lugar vem a Índia com 1.198.000.000 de habitantes. Só que temos que analisar uma coisa. A Índia tem a taxa de natalidade muito mais elevada do que a da China. Então, não vai demorar muito para a Índia assumir este posto, ok? De primeiro lugar em população mundial. Depois temos aí, olha a diferença enorme dos dois primeiros para o terceiro. Enquanto isso, o terceiro, Estados Unidos, com cerca de 314 milhões de habitantes. Temos o Brasil em quinto com 190 milhões. Lembrando que essa contagem oficial é de 2010. Existem perspectivas, ok, para o ano de 2020. Perspectivas, porém não é nada oficial do IBGE. Então a perspectiva para o Brasil no ano de 2020 é que nós temos 220 milhões de habitantes. Ok? Temos que analisar o seguinte. Temos uma pequena diferença entre os termos populacionais. Olha comigo no quadro aqui. População relativa e população absoluta. Qual a diferença? O que seria isso? População absoluta, número total de habitantes. No ano de 2016, o Brasil tinha 206 milhões de habitantes. Pronto, essa é a população absoluta, número total de habitantes no país, em um determinado ano. Já a população relativa, ela é um pouco diferente. É o número de habitantes dividido pela sua área. Então, pega-se a quantidade total de habitantes e divide-se pelo tamanho do país em quilômetros quadrados. O Brasil aí com mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? Então, pegamos os 206 milhões, divide por 8,5 milhões, temos o quê? A população relativa do Brasil de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a média do Brasil, é lógico. Na Amazônia, essa população relativa ela é bem menor. E no Sudeste brasileiro, essa população relativa ela é um pouco maior, porque tem pessoas mais concentradas ali nos estados. Mas a população relativa do Brasil, no ano de 2016, é de quê? 24 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Outra questão que nós não podemos esquecer é isso aqui, ó. TN sempre vem taxa de natalidade. TM sempre taxa de mortalidade. Como que eu vou calcular as taxas de natalidade e mortalidade? Eu pego o número de nascimentos, divido pela população total e multiplico por 1.000. Ela é sempre por 1.000. Mortalidade é a mesma forma. O número de óbitos dividido pela população total, multiplicado por 1.000, nós temos as taxas de crescimento. Taxa de natalidade e mortalidade, eu tenho o crescimento vegetativo. Ok? Quando a gente fala de população, temos que analisar um outro quesito importante. Eu só vou analisar taxa de natalidade e mortalidade, ou seja, o crescimento vegetativo, quando eu falo de população mundial. Quando eu falo da população de países, eu tenho que analisar a taxa de mortalidade, taxa de natalidade, mais o saldo migratório. Por quê? Um país
igual aos Estados Unidos, por exemplo, ele recebe uma quantidade de imigrantes muito elevada. Então, se eu analisar só pessoas que nascem em número de óbitos nos Estados Unidos, eu vou ter uma conta real? Não, porque a quantidade de imigrantes que chega é muito maior. Um exemplo de emigração, agora o Haiti. Se eu for analisar só a questão nascimentos e óbitos no Haiti, eu vou ter a real quantidade da população? Não, porque muitas pessoas saem do Haiti em busca de uma melhor qualidade de vida. Então, taxa de natalidade e mortalidade no crescimento vegetativo, eu só olho para a população mundial. Por quê? População mundial, eu vou ter saldo migratório? Não, eu não tenho seres humanos vindo de outros planetas, ok? Então, na população mundial, somente natalidade e mortalidade. População de países, eu vou analisar natalidade, mortalidade, mais saldo migratório. Saldo migratório esse que pode ser positivo, quando eu tenho uma grande chegada de pessoas, ou ele pode ser negativo, quando eu tenho uma grande saída de pessoas. Ok? De modo geral, as pessoas saem de países pobres e, de modo geral, os países ricos absorvem essas pessoas. De modo geral, é assim que funciona. As pessoas saem dos países pobres e vão para os países ricos. E este saldo migratório nos países subdesenvolvidos ser negativos, ele é péssimo para os países. Por quê? Nós temos uma grande quantidade de população economicamente ativa, a PEA, que sai do país. Se o país já é pobre, ele precisa dessa população economicamente ativa para trabalhar e desenvolver o país. Quando esse pessoal sai e vai para países, principalmente da América anglo-saxônica ou Europa, esse país pobre vai ficar numa situação um pouco mais delicada, certo? Mas qual a vantagem disso? Que este migrante, quando ele vai para um país desenvolvido, lá ele trabalha e manda o quê? Recursos financeiros para suas famílias nos países de origem, no país pobre. Isso minimiza um pouco a questão da desigualdade social, ok? Então, essa questão aí dessa transição demográfica, de termos uma taxa de natalidade e mortalidade extremamente baixa, né, é um problema, né, esse envelhecimento populacional é extremamente complicado. Veja bem, igual citei o exemplo do Japão. Atualmente, os países desenvolvidos, né, passam pela fase 4 da transição demográfica e sofrem com o problema do envelhecimento populacional, que reduz a proporção de habitantes pertencente à PEA. É por este motivo que países extremamente desenvolvidos, igual o Japão, eles estão investindo cada vez mais na robotização, ou seja, dos robôs, das máquinas, fazerem o serviço ali nas suas fábricas, porque a população economicamente ativa ela está cada vez mais escassa, certo? O Brasil, por sua vez, já passou pela sua explosão demográfica, embora ele ainda não tenha sido tão acentuada, e hoje se encontra na fase 3 da transição demográfica, certo? Então o Brasil hoje está na fase 3, ainda estamos com uma PEA legal. O Brasil hoje vive o chamado bônus demográfico. O que seria isso? É quando a maior parte da população está na PEA, ou seja, nós temos maior parte da população economicamente ativa e uma minoria de crianças e de idosos, ok? Esse bônus demográfico é de extrema importância. Porém, qual é o próximo passo após o bônus demográfico? Termos uma população envelhecida, porque as taxas de natalidade estão baixas. E este é um problema aí que os países em desenvolvimento ou desenvolvido estão passando ou irão passar, e o que fazer? Reformas na Previdência Social. Seria a opção. Ok? Então, essa foi nossa aula sobre população e até a próxima. Obrigado.